Meus caríssimos irmãos, vamos meditar um pouco a palavra de Deus. Sabemos que quando Deus nos fala, sempre é por um gesto de amor por nós. Se Deus não nos amasse, já teria nos largado há muito tempo. Mas porque Deus nos ama, Ele confia em nós e quer manter esse diálogo constante entre os filhos, que somos nós, e Ele, que é nosso Pai. O relacionamento de Deus com a humanidade não se faz pelo poder que Ele tem, mas pelo amor que Ele tem por nós. Ele nos criou, Ele nos fez, Ele quis que nós existíssemos e Ele quer que vivamos sempre em comunhão com Ele, tanto neste mundo como na alegria dos céus. Somos os únicos na natureza capazes de manter um diálogo. Deus criou todas as coisas, viu que tudo era bom, mas somente ao ser humano Ele deu a inteligência capaz de diálogo, capaz de questionar, rezar, agradecer, enfim, de manter uma comunhão com Deus. E hoje nós vemos na primeira leitura a vida na caminhada de Elias. Elias foi um grande profeta, um homem escolhido por Deus, amado por Deus. É um dos grandes profetas. Alguns até diziam que Jesus seria o novo Elias, o novo Moisés, homens que tiveram essa comunhão com Deus. Deus escolhe essas pessoas para uma grande missão. Moisés de libertar o povo, Elias de manter sempre presente essa presença amorosa de Deus. Mas apesar disso, os grandes profetas tiveram momentos de crise na vida deles, de angústia, de tristeza, maltratados. Poderíamos dizer, trabalhavam pelo amor de Deus, para que Deus fosse amado pelo povo, e sempre receberam do povo maldições, maldades. Muitos foram mortos, outros passaram por dificuldades plenas. E aí entra a angústia. Eu sou tão amigo de Deus, quero fazer tudo o que Deus quer, por que isso acontece comigo? E aí, muitas vezes, os profetas também entraram em angústia. Jeremias quer morrer. Maldito seja o dia em que eu nasci, diz Jeremias, diante de tantas perseguições que ele teve. Falar de Deus não é fácil, não. Se naquele tempo já era difícil, ainda mais hoje, no mundo que está questionando constantemente os profetas, aqueles que falam da justiça, do amor fraterno e da paz. Elias quer morrer também. Não aguento mais essa missão. Questiona o próprio Deus. Jeremias questionou, maldito seja o dia que eu nasci. E outros tantos profetas, todos eles tiveram esses momentos difíceis. Isso para nos mostrar que nós também hoje, quantas vezes nós perguntamos a Deus, por que isso? Por que tantos problemas acontecem? Por que não conseguimos converter? Por que não conseguimos construir o que é bom? Muitas vezes o mal é muito mais forte do que nós. E quantos de nós desanimam, entregam os pontos, dizendo não dou conta mais. Isso não é não querer em Deus, mas questionar o próprio Deus, para que possamos compreender melhor a caminhada humana, o que Deus quer de nós, como é que Deus quer que nós
saibamos agir, como fazer as coisas. Em todos os campos, a presença de Deus deve ser levada, mas nem sempre acolhida. E a rejeição de Deus também consta em rejeição daquele que prega a palavra de Deus. Mas Deus sempre está ao lado do profeta. Mesmo nos momentos difíceis, Deus em momento algum abandona aquele que para Ele trabalha, que para Ele luta. Elias quer morrer, vai pelo deserto, se deita debaixo de uma árvore e fala assim: agora acabou, vou morrer. E Deus vai ao encontro dele, dá-lhe de comer, de beber e diz: levanta-te, porque ainda tem uma longa caminhada. Nem pergunta por que você está chateado ou triste, mas Deus lhe dá força, dá a ele o alimento salutar para ele continuar a caminhada. E mais uma vez Elias desanima e Deus manda de novo o alimento para ele. E ele andou 40 anos, isto é, a vida toda a serviço de Deus. Deus sustentando, sendo presença na vida dele e ele assumindo a missão. Isso para todos nós. Todos nós temos momentos difíceis, de desânimo. Quem de nós já não quis entregar tudo? Quem de nós, diante muitas vezes da dificuldade tão grande, nós até duvidamos de Deus, questionamos o próprio Deus, mas sempre isso é um gesto de quem quer caminhar. Não vamos desanimar. Mesmo nas dificuldades, Deus jamais nos abandona. Deus é presença constante na nossa vida, como foi dos profetas, na vida de cada um de nós. É bonito ver, ao longo da história da salvação, a humanidade falando com Deus, Abraão falando com Deus, Moisés falando com Deus, Josué, Jeremias e todos os profetas, José, Maria, os apóstolos, toda a igreja sempre manteve uma comum união com Deus. Em todos os momentos e lugares, Deus sempre caminha conosco. Essa certeza nós temos que ter. Deus não abandona a humanidade, mas Deus se torna presente. E Ele que nos impulsiona, Ele que nos dá força, Ele que nos conduz, Ele que põe as suas palavras na nossa boca, Ele que nos torna fortes e firmes na fé. Então, quando desanimarem, não desanimem, a esperança está. A esperança sempre vem e Deus nunca falha no seu amor de Pai. São Paulo hoje nos dá uns conselhos fundamentais na nossa fé cristã. Isto nós deveríamos saber de cor e salteado. São coisas fundamentais. Primeiro é Jesus que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bonitas palavras. Mas como amar? E aí São Paulo nos diz: não contristais, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual Deus nos marcou com seu selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer no meio de vós. Olha a exigência de Paulo. Amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer. Quanto que isso acontece ainda no meio de nós? E às vezes por coisinhas bobas. Como é que nós nos agredimos, humilhamos, nos dividimos? Isso deve desaparecer no meio de nós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros,
Sede bons uns para com os outros. Não podemos ser maus. Não podemos nos alegrar com o sofrimento do irmão. Sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Ainda nos diz São Paulo: sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Sede imitadores. Nós devemos imitar, deveríamos ser hoje, para o nosso irmão, o Cristo que pode ser tocado. Devemos transmitir ao mundo a alegria, a certeza da sua presença. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Tão lindo aquilo que São Paulo nos diz, escrevendo para os Efésios. Queremos melhorar, nós temos que tirar alguma coisa. É igual quando a gente vai organizar a casa, olha tantas coisas supérfluas, inúteis, que não servem para nada. Quer manter a casa bonita e limpa? Tire a sujeira, tire aquilo que está estragado, aquilo que não serve, aí a casa vai brilhar. Mas manter a casa, querer arrumar a sala, mantendo todas as tralhas, tudo aquilo que é sujeira, é perder tempo. Tem hora que na nossa vida nós precisamos dar uma faxina, tirar um punhado de coisas inúteis, para que possamos viver na paz. E aí Jesus vem até nós e nos dá um grande presente. Eu sou o pão que desceu dos céus. É Ele que nos alimenta. É Ele que com sua palavra nos sustenta. É Ele que dá o seu corpo e o seu sangue para que tenhamos vida. Em Cristo Jesus, na Eucaristia, nós encontramos a sua presença de amor, que não só nos fala, nos sustenta, nos conduz, cria-nos coragem, mostra a sua presença, nos alimenta e garante para nós a vida em plenitude. O que é que nós queremos mais? Deus nos dá tantas coisas, mas nós queremos sempre procurar muitas outras coisas que não tem nada a ver. E o Cristo nos diz: o meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta de mim viverá eternamente. Esta é a grande certeza do seu amor por nós. Então, meus irmãos, o apelo de hoje é a conversão. Vamos nos converter. Não vamos desanimar, mas mesmo nas dificuldades, quando a gente quer entregar os pontos, lembre-se, Deus caminha comigo, Deus está comigo. Nos momentos em que nem sempre conseguimos viver a fraternidade, lembre-se, o pedido maior do Cristo foi esse: amai-vos uns aos outros. E para ter coragem e firmeza diante do desânimo, diante do pecado, nós temos a graça do alimento que é Jesus. Ele que nos fortalece e nos torna capazes de viver a paz, construir a paz, viver o amor e construir o amor entre nós.